Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Não só eu não tenho resposta, como eu acho que ninguém tem essa resposta, né, no momento, né? Seria um chutômetro. Eu acho que, assim, eu gosto sempre de estabelecer parâmetros. Eu sei que o PVC também trabalha com isso, da gente olhar o que já aconteceu no passado, né? E esse Botafogo tá fazendo a melhor campanha, né, de primeiro turno. Ele, até agora, né, aqui, 15ª rodada. E a gente vai ter agora até o fim do turno, a gente vai ver se ele iguala ou passa o Flamengo do Jorge Jesus no segundo turno de 2009. Para isso, eu estava olhando aqui, o Flamengo fez 48 pontos num turno. O Botafogo precisaria pelo menos ganhar 3 dos 4 jogos que lhe restam para empatar com o turno do Jorge Jesus. E passar o Corinthians, que teve 47 pontos no primeiro turno de 2017. Isso. Tá com uma diferença maior, né, PVC? 12 pontos. O Corinthians acabou o turno ali com 8. Nesse momento tinha menos pontos. A gente fala assim, 12 pontos é uma pontuação que ninguém tirou até hoje. O Flamengo já tirou em 2009 e tal, mas em outra circunstância. Só que também nunca ninguém abriu 12 pontos com 15 rodadas. Então tem muito mais tempo para chegar, né? Digamos assim, para os outros times descontarem. Então, colocando esses parâmetros, é claro que o Botafogo é favorito, tem uma vantagem considerável, mas eu acho que ainda é uma que vai depender do desempenho do Botafogo. Na minha visão, eu não sei o que o PVC pensa, mas assim, o Botafogo tem um desempenho de líder, mas ele está com uma pontuação acima do que ele desempenhou no campeonato. Teve alguns jogos ali que foram bem no limite. O jogo mesmo do fim de semana, o Bragantino teve dois lances na cara do gol lá com o PR, que foi muito bem na defesa, mas foi um jogo que dá para dizer que foi equilibrado, não foi assim que o Botafogo estava arrasador. E tem outros jogos aí que o Botafogo ganhou sempre quando está no limite, o Botafogo tem ganho jogos. Então pode ter que em algum momento, e é normal em pontos corridos, os jogos que estão no limite ele não ganha, e aí tem uma oscilação de desempenho, e aí você tem 5 times, né, que a gente pode dizer que estão no perseguição. Eu coloco pelo menos 5, talvez você inclua o Bragantino 6. Né? Você olha aqui até o Palmeiras, de Flamengo a Palmeiras, são times que estão a 14 pontos, de repente numa oscilação do Botafogo eles podem chegar. O Rodrigo Matos comentou a respeito do último jogo do Botafogo, a vitória 2-0 sobre o Red Bull Bragantino. Para mim ficou muito claro que a diferença fundamental desse jogo foram os goleiros, né? O PR, uma bola cara a cara, salva numa dessas duas que o Rodrigo falou, faz uma grande defesa, a exemplo do que já vem fazendo, e é parte fundamental dessa defesa que é impressionante. 7 gols sofridos em 15 jogos, é um número assustadoramente, absurdamente positivo, e o PR faz parte disso. Não só o PR, evidente, tem o Adrielson, o Cuesta e todo o time que faz a marcação no sistema defensivo, que começa lá na frente no futebol moderno. E do outro lado, o Cleiton é um goleiro que é muito irregular, muito inseguro, já falhou várias vezes no Red Bull Bragantino. Então essa, para mim, no jogo foi a diferença fundamental. E ele erra no primeiro gol, né? Sai que nem um maluco ali em cima do zagueiro do Natan, né? E aí, quando ele vai voltar, a bola já tá, enfim... E esse jogo também apresenta uma das características desse Botafogo, que é ser letal. Ele às vezes não cria muito, mas quando cria, ou faz o gol, ou leva muito perigo, e normalmente mata o jogo assim. Depois, defensivamente, é muito sólido, e o Caçapa tem essa característica, né, de armar os times. Pelo menos foi isso que ele falou, inclusive na entrevista coletiva, já dando o adeus, retornando lá para o Lyon, falando de como era importante exercer essa solidez defensiva do Botafogo, para daí, a partir daí, construir esse time. E aí, PVC, alguém ainda briga pelo título com o Botafogo? Eu vou na mesma linha do Rodrigo, no sentido de que o Pedro Nava escreveu certa vez que a experiência é um farol voltado para trás. Então, tudo que é 12 pontos dá para tirar, porque já foi tirado uma vez. Ah, mas 14 não dá? Talvez dê pela primeira vez. É igual você dizer assim, quem fizer 75 pontos vai ser campeão brasileiro. Por quê? Porque ninguém foi vice-campeão com 75. A maior pontuação de um vice foi 74. Ah, mas não pode ser vice-campeão com 80? Pode, claro. Nós estamos olhando para trás para entender o que vai acontecer para o futuro. Deste ponto de vista, Grêmio e Flamengo podem. O Grêmio tem 10 pontos perdidos a mais que o Botafogo. O Grêmio tem um jogo a menos, porque jogaria contra o Corinthians no final de semana. O jogo foi adiado em função da Copa do Brasil, Corinthians e América. Então, a distância real, digamos, do Grêmio é de 10 pontos. O do Flamengo é 12 pontos. Isso aqui já foi tirado. A olho nu,
eu acho que o Flamengo é o potencial concorrente. Se alguém vai concorrer com o Botafogo, e nesse momento ninguém está concorrendo, esse concorrente é o Flamengo. Por que o Flamengo não concorre? Porque com o Sampaoli, apesar do time ter evoluído, o time ter feito boas partidas, o time não conseguiu chegar no nível de regularidade, de intensidade que o próprio Sampaoli quer. Seja para marcar a pressão como ele gosta, seja para ter um time com outro estilo, mas com regularidade, para vencer. Como diz o hino do Flamengo. Isso o Flamengo não está conseguindo fazer. Então o Flamengo está invicto às 7 partidas. O Botafogo voltou a ser o time com maior invencibilidade entre todos os clubes da Série A. O Botafogo não perde há 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates, por qualquer competição. O Flamengo tem 7 jogos de invencibilidade, mas tem empate no meio do caminho. E é isso que vai permitindo o Botafogo abrir. Acho que o Flamengo é o time que vai alcançar um nível de regularidade para tentar alcançar, para tentar... você vai olhar para o Botafogo? Não, você vai olhar para o teu próximo jogo. Somar 3, depois somar mais 3, depois somar mais 3, depois somar mais 3. Um exemplo disso que não aconteceu, ainda de novo olhando para o passado. Em 2017, o Corinthians virou o turno com 47 pontos, 6 na frente do Grêmio. Mas ele estava 14 na frente do Palmeiras. Acho que estava com 8, PVC. Eu levantei 8 aqui. Na virada do turno eram 8, mas nessa rodada 8, eram 6. Talvez por isso você esteja com a anotação aí. Não, acho que eu olhei errado mesmo. Não, mas nessa rodada eram 6. 15ª rodada, o Corinthians tinha 6 pontos. Então, era isso. Mas eram 8 pontos no final. Mas ele tinha 14 pontos de frente para o Palmeiras. O Palmeiras virou o turno com 33 e o Corinthians virou com 47. E aí chegou um momento na 30ª rodada em que o Corinthians perdeu para a Ponte Preta 1-0 e o Palmeiras jogaria na segunda-feira seguinte, que foi o momento em que a torcida do Palmeiras disse: olha, se ganhar do Cruzeiro e ganhar do Corinthians, empata. O Palmeiras passou a ter 6 pontos a menos e ia enfrentar o Cruzeiro na segunda-feira. Se ganhasse do Cruzeiro, jogaria contra o Corinthians, precisando da vitória para empatar a pontuação. Aí o Palmeiras empatou com o Cruzeiro 2-2 no Allianz Parque, perdeu a chance de empatar em pontuação com o Corinthians no jogo seguinte, e perdeu 3-2 para o Corinthians. Aí o Corinthians voltou a abrir e teve a tranquilidade. Mas houve um momento, na 30ª rodada, apesar de o Corinthians virar o turno 14 pontos na frente do Palmeiras, o Palmeiras chegou a um ponto que imaginou que empataria com 2 vitórias. Uma no confronto direto. Não aconteceu. Tem um efeito psicológico, né? Eu digo assim, todos esses times que saem na frente, eles vão ter um período de oscilação e o segundo chega perto ali. Se ele chega de fato e abre a briga, o campeonato muda completamente. Se ele não chega, assim, acabou o início do segundo turno, tem 7, 8 rodadas, o Botafogo continua muito aberto, os outros vão desistindo, né? Vão falar assim, olha, não ainda dá, mais se tiverem outras opções de Copas, né? Exatamente. Eu acho que vai ter algum momento que vai chegar isso. O Botafogo vai oscilar e a gente vai ter que ver se o segundo vai chegar. Se ele não chegar, o Botafogo vai assim até o fim. Se oscilar e o segundo chegar, o campeonato dá uma mudada. Eu acho que vai ter algum ponto-chave aí que a gente não chegou ainda. O Rodrigo, você comentou sobre esses 5, né? Do Flamengo, Grêmio, São Paulo, Fluminense e Palmeiras, ali que são até agora, inclusive, são os que estão mais colados. Se é que dá para falar em colado com essa distância, né? De 12 e 14. Colados entre eles, não para o Botafogo. São os que estão mais próximos, é a palavra certa. Desses times, tem algum... O PVC aponta o Flamengo. Tem algum que talvez desperta mais essa atenção, essa curiosidade para ver se realmente vai conseguir? É o Flamengo também? Tem algum outro? Eu acho que o Flamengo tem mais potencial de crescimento. E é isso um pouco que o PVC está falando. Por exemplo, no fim de semana, no jogo do Fla-Flu, ele fez um primeiro tempo superior ao Fluminense, marcando pressão, inclusive com jogadores que antes fisicamente não estavam aguentando marcar pressão, como o Arrascaeta, né, que agora já está conseguindo correr, marcar lá atrás e tal, e outros. Só que ele não aguentou o ritmo do segundo tempo, e o Fluminense foi superior no segundo tempo, podia ter ganho o jogo. Então, ainda, de fato, não está conseguindo aguentar fazer o jogo do Sampaoli. Quanto tempo ele vai demorar para conseguir fazer esse tipo de jogo e ter essa adaptação dos jogadores novos, Luiz Araújo, o Alan, enfim, é uma questão
porque se ficar oscilando demais o Botafogo abrindo